Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, dando início à nossa quarta aula do nosso módulo de Teologia Sistemática 2. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, na presença do Senhor, para te glorificar e para te exaltar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um dia de paz, um dia de vitória. E aqui estamos, ó Deus, para estudar um pouco mais sobre o Senhor. Por isso que nós te pedimos nesta noite, que o teu Santo Espírito tenha primazia, Senhor Deus, aqui no nosso meio, para que nós possamos ser instruídos por Ele, Pai. Senhor, nos dá entendimento, Senhor Deus, pois somos carentes de aprender, Senhor Deus, tudo o que nos é proposto pelo Senhor, meu Pai. Senhor, que nosso entendimento seja levado até a Tua santa presença, Pai, e que nós cada dia mais nos acheguemos ao Senhor, cada dia mais, ó Deus, para estar amando, te louvando e te bendizendo muito mais. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, então vamos dar início a nossa quarta aula. Hoje estaremos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Hoje será a primeira parte. Nessa aula, irmãos, nós estaremos aí falando um pouco sobre o Espírito Santo. Na outra segunda-feira nós estaremos falando como que o Espírito Santo ele age, né? Os dons espirituais e por aí vai. Por isso que a segunda aula, ela não é pneumatologia, ela é paracletologia, tá? Porque já estamos falando aí sobre como que age o Espírito Santo, tá? Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 12. Aqui está 4 ao 12, mas vamos fazer a leitura até o 16. É uma leitura um pouco extensa, mas porque, irmãos, se os irmãos perceberem, essa leitura vai falar muito sobre o Espírito Santo, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aí sim, agora que começa a falar sobre o Espírito Santo. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, Espírito com E minúsculo, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito com E maiúsculo, é Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus,
as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Então, irmãos, aqui diz claramente, irmão, que só quem pode conhecer a Deus é o Espírito de Deus. Quem pode revelar alguma coisa sobre Deus é o Espírito de Deus. O nosso espírito humano não consegue chegar, compreender as coisas de Deus, mas através do Espírito nós entendemos. E a ênfase aqui é justamente isso, irmãos, que esse Espírito, ele é esse ser que conhece tudo, que pode nos revelar. Por isso que a ênfase nós não estamos dando crédito a pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma influência. E aí às vezes a gente canta tanto aí, né? Espírito Santo, né? E tal, e vai, canta. E quando alguém vai dizer que o Espírito Santo é apenas um vento, uma influência qualquer, você vai concordar com essa pessoa. Então, por que você está cantando isso? Então o Espírito Santo, ele é Deus, né? E nós vamos ver aqui nesta aula. Vamos aí para a visão panorâmica da nossa matéria, né? Nós estudamos já sobre a doutrina da Trindade, nós estudamos a doutrina de Deus Pai, que é a teologia, né? Nós vimos na segunda-feira passada a doutrina de Jesus Cristo, a cristologia, e hoje nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, a primeira parte, pneumatologia, e na última aula a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia também, mas mais voltado para a paracletologia. Essa palavra paracletos, né, significa advogado, aquele que está do lado. Está do lado para quê? Para ensinar, para instruir, né? Então nós vamos ver aí as influências que o Espírito Santo ele traz para a vida do cristão, tá? O esboço da nossa aula, da aula 4, é esse aqui: introdução. Vamos ver sobre a deidade, ou seja, a divindade do Espírito Santo, atributos divinos do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo a partir do Pentecostes. E nós vamos ver aqui, irmãos, que para muitos isso aqui é sem valor, mas para nós que somos pentecostais, isso aqui tem um valor muito grande na nossa vida, tá? E vamos ver aqui hoje ministrações, e vamos encerrar com as ministrações do Espírito Santo. Nas ministrações já vou adiantar que eu não vou me aprofundar muito, porque vai ser justamente esse tema que nós vamos falar na outra aula, tá bom? Vamos aí para a introdução. Aqui diz, né, na introdução diz assim: pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo quanto à sua deidade ou à sua divindade, com os seus atributos, mostrando quais são os atributos do Espírito Santo, as obras e as operações, e também o estudo da sua personalidade. Isso é pneumatologia. No próximo slide nós vamos falar aqui da onde vem essa palavra pneumatologia, né? Vem aí, ó, pneumatologia vem do grego pneuma, que literalmente significa o ar, tá? Ou o vento. E aí quando você fala em pneuma, você lembra de quê? Pneu. E o que tem dentro do pneu? Ar, né? E vem do grego mesmo, isso aí, essa palavra, né? Que significa esse ar, né? Então, não vai, irmãos, volto a dizer, não vai levando aí ao pé da letra
que o Espírito Santo é um ar, né? Que ele é um vento. Isso aqui nós vamos entender. Então vamos aí, olha. Na realidade, quando se fala de Espírito Santo, ele vem justamente dessa palavra aí, pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Então nós já estamos entrando aqui numa das funções principais do Espírito Santo. Ele é o agente de toda a inspiração. Essa Bíblia que os irmãos têm na sua mão, ela foi escrita por homens, mas foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo não aparece constantemente no Antigo Testamento? Aparece, tá? Mas era esporadicamente. O Espírito Santo ele agia, e esse esporadicamente também era para escrever esses escritos que nós temos hoje em nossas mãos, tá? Então significa na Bíblia principalmente o espírito humano, tá? Pode ser relacionado ao espírito humano, que como o vento é invisível, imaterial, dinâmico, potente, né? Tudo isso. E isso, na minha perspectiva, isso desmerece toda a essência da Bíblia, ainda diminui o poder de Deus e ainda desvaloriza a presença do Espírito Santo na pessoa, que foi Moisés, né, que escreveu lá. Então, significa que tudo isso daí e é isso mesmo? É um mito, né? Quem acha que é um mito aqui, levante a mão. Não é um mito. Não é um mito, tá? E o engraçado é o seguinte: você pergunta para esse mesmo professor, ele vai dizer que, aí volta para aquele mesmo assunto que foi você que perguntou, se eu não me engano. Aí volta para aquele mesmo assunto. Ele vai acreditar que nós viemos de um girino, né? Ele vai acreditar que nós viemos de um girino, que ali ele saiu da água, né? Foi caindo aquela parte ali de trás, o rabinho dele, aí foi tomando forma, passando os anos e anos, foi tomando forma de um ser, e aí ele se personificou num macaco, passando o tempo, né? Era macaco, e aí daqui a pouco, irmãos, não é macaco mais, é um ser humano que pensa, um ser humano que raciocina, um ser humano que constrói, irmãos, aí coisas que a gente às vezes fica pensando assim, mas como que um homem conseguiu criar esse negócio aqui, né? Aí você pergunta para esse mesmo cidadão, ele vai dizer que isso aí não é mito. E aí ele vai dizer que o meu Deus, né, que criou os céus e a terra, que a Bíblia mostra claramente, ele vai dizer que isso é um mito, né? E aí ele volta para aquela questão da teoria. Ele crê numa teoria, a teoria da evolução. A teoria nunca foi provada, nunca conseguiram provar. Teoria. Então, irmã Fernanda, pode ter certeza disso. As faculdades hoje estão formando professores para colocar isso aí. Agora, eu tenho uma escolha, irmão. Ou eu escolho acreditar no que a Bíblia está dizendo e eu fico com a Bíblia, ou eu desprezo a Bíblia Sagrada e vou acreditar num professor maconheiro. Um professor maconheiro. Não conheço ele. Eu estou falando, é o que estão aí formando nessas faculdades, irmãos. O cara fuma um negócio ali e começa a ver macaco falando, né? E por aí vai, e vai dizer que né? Então ou eu fico de um lado ou eu fico de outro, né? Rapidamente aqui, eu acho que o tempo vai correr um pouquinho. Vamos lá. Um menino estava na sala de aula,
E ele era servo de Deus, ele era crente. E o professor dele era desse jeito aí. Acho que vou ter que cortar uma maconheira aí, dá. Brincadeira, vou cortar não. Aí o professor dele era do mesmo jeito, desse jeitinho aí. Aí ele chegou para ele, um dia, ele chegou, e o menino lá, irmão, servo de Deus, uma criança, servo de Deus, e ele ficava fazendo chacota com ele. Ei, seu Deus não existe não, seu Deus não existe não, não sei o que e tal. Aí tá, um dia, ele mandou o menino ficar em pé. E aí ele foi lá na bolsa dele e falou assim: olha, menino, você está dizendo que é cristão, né? Está dizendo que é crente? Deixa eu coisa aqui. Ele tirou assim, irmão. Ele tirou um ovo. E aí ele pegou e falou assim: olha, a lei da gravidade, que eu sei que existe, a lei da gravidade, que é uma coisa certa, que não tem como errar. A lei da gravidade diz que se eu soltar este ovo aqui, ele não vai subir, mas ele vai descer. Isso está provado que existe, tá? E ele vai cair e vai se espatifar no chão. Aí ele falou assim: olha, eu acredito nisso aí. Agora você diz que o teu Deus existe. Eu vou soltar esse ovo e você vai fazer uma oração. Se esse ovo não cair, ou se ele cair e não se quebrar, eu vou acreditar no teu Deus. Você vai fazer uma oração aí agora, na frente de todo mundo. Aí aquele menino fechou o olho, pediu uma sabedoria para Deus. E ele falou assim, ele abriu a boca e falou assim: Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor existe, e eu creio que o Senhor existe, e eu quero te fazer uma oração agora especial. Eu quero te fazer uma oração que eu nunca fiz na minha vida. O meu professor está com um ovo na mão dele, e ele vai soltar esse ovo, e eu quero te fazer um pedido especial, que quando esse ovo, ele soltar esse ovo, que esse ovo ele caia no chão, espatife todo, e que no mesmo instante o meu professor tenha um ataque fulminante do coração. Aí o professor estava lá assim, com o ovo desde aqui assim, ó. Aí ele ficou assim, olhando para todo mundo. Pôs o ovo bem aqui assim, trouxe para cá e falou assim: vocês estão liberados, pode ir embora. Irmãos, eu acredito na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela tem razão, tá? Não vai parar por aí, vai vir mais. Agora, é nisso que você está aqui, é para se aprofundar. Não tem como em 1h30 aqui você descobrir tudo, mas leia muito mesmo. Tem escritos, vou pesquisar alguns escritos mesmo, tá? Sobre essa questão aí, vou passar para os irmãos aqui nas próximas aulas, tá bom? Então, ou a Bíblia está falando a verdade, ou a Bíblia está falando mentira. Se a Bíblia está dizendo que Deus criou o mundo do nada, eu acredito nisso aí, porque senão eu vou ter que acreditar também numa teoria tão furada como é a teoria da evolução. Vamos lá? Mas foi o texto que você leu aí, que diz que o homem natural, ele não aceita as coisas espirituais. Pronto. Então o homem natural tem toda a lugar do mundo, inclusive na faculdade. Pronto. E lá é que tem mesmo, né? O natural. Então o natural ele não entende as coisas do espírito. Agora,
Você chega para ele e fala assim, Saci Pererê. Ele, opa, é mesmo, né? Acredito até que algumas pessoas são inocentes aí, né? Mas vamos mudar aqui. Vamos lá. Então, irmãos, onde eu parei aqui? Então vamos lá. Na Bíblia Sagrada também aqui, ó, na Bíblia principalmente o espírito humano, que como o vento é invisível, imaterial, dinâmico, potente, mas pneuma do hebraico ruach, né, que diz respeito também ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é o objeto do nosso estudo, tá? Vamos lá para a divindade do Espírito Santo. Eu coloquei deidade de Espírito Santo, agora que eu estou vendo isso aqui, tá? A divindade do Espírito Santo, diz aí o escritor desse livro: acerquemos deste sublime assunto com reverência, tá? Santo temor e oração, tanto em mente que se trata, tendo em mente que se trata de um assunto assaz, ou seja, eu fui no dicionário, né? Assaz significa, é um grau muito elevado, é um grau muito difícil, haja vista que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Vamos ler aí rapidamente, João 16, 13 e o 14, leia para mim, por favor, alguém aí com bem forte aí para nós. João 16, 13 e o 14. O Espírito Santo, ele não se preocupa em falar dele, irmão, porque ele tem que falar de alguém. E de quem que ele fala? No entanto, quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e nos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu e vou mostrará. Pronto. Então ele fala de quem? De Jesus. Ele se preocupa em apontar para Jesus. O que eu acho interessante é que quando Jesus veio, ele falava e ele dava glória para quem? Para o Pai, né? Ele mesmo falava. Agora, quando ele voltou, quem é que dá glória para ele? Para Jesus, o Espírito Santo. Olha como eles trabalham, irmãos, né? Então, o próximo slide aí vai falar justamente sobre isso. O eterno Deus, o Pai, como nós vimos na segunda aula, revela algumas coisas de si. Nós vimos aqui, né, sobre Yahvé, né, nas páginas sagradas. De igual modo, na última aula, nós temos muita coisa que fala sobre Jesus Cristo. Fala muita coisa dele mesmo, que ele teve fome, que ele teve sede, né, os milagres que ele fez, o nome dele, por aí vai. Mas o divino consolador, não. Daí tratasse então esse assunto de quê? De um mistério insondável, do qual devemos nos acercar primeiramente pela fé em Cristo. Portanto, irmão, se for estudar sobre a Trindade e não colocar a sua fé em primeiro lugar, você vai começar a duvidar, tá? Você tem que colocar a tua fé em ação, tá? Vamos aí para o segundo ponto. Nós já vimos sobre a divindade, agora os atributos divinos do Espírito Santo. Vamos ver aqui que o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é eterno. E vamos ver alguns outros atributos também. Essa palavra onipotente, irmãos, ela vem do latim omni, tá? Que significa tudo ou todo. Nesse caso aqui a palavra é derivada para todo, tá? Ou seja, onipotente é todo poderoso, né? Onisciente é todo sábio em ciência, né? E onipresente, em todos os lugares ele está, ele tem esse poder de estar em todos os lugares. E a eternidade que nós vamos ver aqui à frente também. Vamos aí, atributo do Espírito Santo. Primeiro, onipotência do Espírito Santo. O divino consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. O Espírito Santo tem poder próprio, é dele que flui a vida, bem como o poder de Deus, tá? Então, irmãos, a própria palavra Espírito Santo,
né, diz sobre isso, porque essa palavra santo aqui não é uma santidade que nós estamos buscando adquirir ela, né, mas é algo que é próprio dele e próprio de Deus também. Até na santidade de Deus tem o poder dele, né? Isso é uma evidência da divindade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerente, como vemos em todo o Novo Testamento. Tem um texto na Bíblia Sagrada que mostra essa autoridade dele, quando Ananias e Safira, eles ali fazem aquele compromisso de vender a sua herdade, né? E aí no momento de entregar, eles ali seguram uma parte e entregam outra. Mas o problema ali é que eles fizeram aquele voto, aquele momento ali, né? Eles fizeram ali diante do Espírito Santo, e praticamente eles estavam fazendo para o Espírito Santo. E aí acontece aquilo que todo mundo já sabe: eles são fulminados naquele momento por causa disso. Alguém vai dizer: não, ali se eu não vender e não dar aos pobres, eu vou ser punido também. Não, ali foi porque eles mentiram, eles fizeram uma pegadinha com o Espírito Santo, tá? Então nós observamos aí que ele tem esse poder. E ali quem fulminou ali, irmãos, não foi o próprio Pedro, não, foi o poder daquele que eles mentiram, tá? Então vemos aí, este divino poder, como já afirmamos, é liberado através do que? Da pregação do Evangelho. Esse poder nós observamos na conversão dos ouvintes. Irmãos, se fosse dar oportunidade mesmo, talvez até aqui no nosso meio mesmo, tinha pessoas, irmãos, que não valia uma cibalena vencida, mas hoje está sentado aqui como príncipe, e só Deus poderia ter feito isso, irmãos. Só Deus. Eu conheço um presbítero, hoje ele já deve ser pastor. Irmãos, ele vivia na rua, na sarjeta. Ele mesmo conta no testemunho dele que os pés dele eram todo rachado, as feridas assim, umas feridas enormes. Hoje ele é casado, hoje ele é obreiro, hoje ele tem filho, é servo de Deus. E só quem faz isso, irmãos, é o poder do Espírito Santo na conversão. E nós já observamos isso em poucos dias. Estava conversando com o irmão Jorge aí, irmãos, o tempo que ele passou ali naquele ambiente, 32 anos, irmãos, no Espiritismo. Hoje o homem está aqui, sedento pelas coisas de Deus, né? Comendo a palavra de Deus. E aí eu te digo, será que é o pastor Johnny que faz isso? É o pastor Célio que faz isso? Não, irmão, é o Espírito Santo que está na vida dele que faz isso. Só isso, né? Então esse poder é demonstrado na conversão. Esse poder é demonstrado no batismo com ele, né? Com o Espírito Santo. Na expulsão de espíritos malignos, irmãos, também nós só podemos expulsar demônios através do poder do nome de Jesus Cristo. Mas preste atenção, através também da influência do Espírito Santo na nossa vida, tá? É Ele guiando, é Ele nos levando para estarmos usando deste meio, ou seja, do nome de Jesus Cristo. Uma vez, irmãos, eu sei que isso não é método de expulsar demônio, mas uma vez, irmãos, nós estávamos num local lá e estávamos ali tentando expulsar um demônio ali na casa de uma pessoa, e não saía, irmãos, e do nada assim, falei assim: olha, vamos cantar hino da harpa. Eu sei que não é método, irmão, não é método, tá? Não é, vamos colocar, a partir de agora, vamos expulsar demônios só com o hino da harpa, né? Não, de maneira nenhuma, eu não estou dizendo isso aí, tá? Deixa eu ver só se o gravador aqui desligou. Não,
Isso não estou dizendo aqui que seja vias, a partir de agora vamos expulsar só com indava, não. Irmãos, quando nós cantamos ali hino de fogo, de sangue, né? Irmão, ele grunhia assim, dava grito, dava berro, e dizia, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. E nós, depois de cantar tantos hinos ali de sangue mesmo, nós expulsamos aquele demônio através do nome de Jesus Cristo. A pessoa ficou liberta na mesma hora, tá? Então, através dele, através do poder dele, por ele ser todo poderoso também, é que nós também expulsamos demônios. Na cura divina, da mesma forma, tá? Não existe, irmãos, um padrão de cura divina. O próprio Jesus Cristo diz, ele mostra isso aí claramente. Para um cego, ele vai assim, olha, ele fala, vai e mostra, né? O outro não, a Bíblia diz que ele cospe no olho dele. Para o outro, ele faz um lodo no chão ali, ele cospe no chão e faz lodo. Então não tem um jeito, né? Não tem um jeito. Agora, a ação, ela é do Espírito Santo, né? E na obediência dos crentes também. Até nisso aí o Espírito Santo está por trás. Tá? Nós obedecemos a Deus, irmão, não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós obedecemos a Deus é porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos maus, irmãos, e o próprio Jesus Cristo ele vai falar sobre isso. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? Então o próprio Jesus chama a gente de mal mesmo, porque é a nossa natureza. Então de nós mesmos nós não temos nada, mas o Espírito Santo que está na nossa vida nos leva a obedecer ao Senhor, né? Onisciência do Espírito Santo. A onisciência é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo, que sabe e conhece todas as coisas, né? Não tem como fugir do Espírito Santo, não tem como fugir, né? E uma coisa interessante que a gente nota lá em Atos dos Apóstolos, né, que quando Paulo ele intentou ir para um lugar, o Espírito Santo barrou ele na mesma hora. Mas aí você vai ver o porquê que o Espírito Santo barrou, porque tinha uma obra muito grande para realizar em outro lugar. Então muitas vezes, irmãos, a gente está pensando assim, né? Por que está acontecendo isso? O Espírito Santo ele sabe. O Espírito Santo ele tá guiando porque ele tem alguma coisa para realizar lá na frente. Ele sabe de todas as coisas, né? E o próprio Jesus ele vai dizer que esse Espírito ele habita convosco e estará em vós, né? A primeira parte dessa declaração de Jesus indica a permanência do Espírito Santo em nós, ou seja, em primeiro lugar, ele habita em nós, e em segundo lugar, mostra aqui também a presença dele. Ele não só habita, mas ele estará conosco, estará junto conosco, estará nos seguindo, estará na nossa vida, tá? E fazendo o que? Nos guiando. E esse guiar aí é o que, irmãos? Andar no Espírito, tá? Onipresença, aqui, irmãos, é chover no molhado. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares, né? O Espírito Santo está presente em todo lugar. O Salmo 139 diz isso aí, né? Para onde me fugirei da tua presença, né? E diz claramente ali, mostra claramente ali, que por indução do Espírito Santo ali, não tem como você, ainda que você faça a sua morada lá dentro de um buraco, ele está ali também, não tem como fugir, né? Atentemos para as duas ênfases contidas nesses textos que evidenciam a onipresença do Espírito. Para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que nós lemos aqui, diz que o Espírito ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Então, irmãos, ele conhece todas as coisas, e muitas vezes nós não entendemos isso, muitas vezes nos chocamos com Deus aí, queremos enfrentar a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, lá em Imperatriz, quando a gente estava vindo do Pará para Goianésia, né? E nós paramos ali, eu vou falar rápido aqui, nós paramos ali em Imperatriz, o dinheiro do meu pai acabou,
e aí só tinha dinheiro para pagar a passagem da minha mãe e da minha irmã. E aí comprou a passagem dela, e o ônibus chegou por volta das... Aí eu ia ficar com meu pai lá em Imperatriz. Isso era um sábado, eu ia ficar o domingo, porque só na segunda é que ia entrar um dinheirinho para ele pagar a minha passagem e a dele. E a minha mãe e a minha irmã iam nesse ônibus de 11 horas, aqueles Transbrasiliana lotados, irmão, que andava assim, igual uma sardinha mesmo. Aí tá, o ônibus encostou ali, e a minha mãe já era da Igreja Batista, eu já era da Igreja Batista, a minha irmã também já era da Igreja Batista. E aí, irmãos, o ônibus encostou 11 horas da noite, ali naquela baia, e as pessoas foi começando ali a se cutucar ali, aquele, quem entrasse era o lugar, ia no ônibus, né? E aí, irmãos, conclusão, minha mãe não conseguiu entrar, nem minha irmã. E o outro ônibus ia sair, se eu não me engano, era 3 ou era 4 horas da manhã. Irmão, mas naquela época eu, assim, sem ter uma sabedoria na questão das coisas de Deus, eu fiquei ali, meu Deus, por que isso? Para que esse sofrimento? Nós vamos ficar aqui nessa rodoviária por um tempo tão grande, ainda acontecendo essas coisas, por que a minha mãe ainda vai ficar aqui ainda esperando esse tempo todo e sofrendo junto com ela ali? Aí tudo bem, ficamos lá naquela rodoviária, irmãos. Quando foi 4 horas da manhã, chegou o outro ônibus e eles foram embora. Elas duas foram embora. Aí tudo bem. Quando foi na segunda-feira, meu pai e eu, foi no ônibus, e nós chegamos em Goianésia. E aí, quando nós chegamos em Goianésia, a primeira coisa que a minha mãe falou: Célio, sabe aquele primeiro ônibus que nós não conseguimos entrar? Aí ele falou assim: sim. Olha, ele foi assaltado no caminho. Entraram, os assaltantes entraram dentro dele, colocaram a arma na cabeça do motorista, levou ele para fora da estrada. Já tinha um caminhão lá esperando para levar as bagagens. Tiraram tudo de dentro do ônibus, fizeram as pessoas ficarem nuas em pelo, do jeito que veio ao mundo, todas as pessoas. Tiraram até as roupas de todo mundo e deixaram eles lá e foram embora. Aí eu fiquei, gente do céu, olha o livramento que Deus deu. E a gente fica pensando assim: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Você está numa parada de ônibus ali, e aí você dá um sinal assim, o ônibus passa por fora. Aí você fica, xinga até a tua terceira geração, e Deus está te livrando de um assalto, acontecendo uma tragédia lá na frente, né? Muitas vezes pode acontecer isso aí. Por isso, irmão, é o Espírito Santo que está sabendo das coisas. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Então temos que descansar no Senhor. A eternidade, irmãos, também, eternidade e outros atributos. O Espírito de Deus, ele é infinito em sua existência, né? Sem princípio, sem fim, sem limitação de tempo, tá? Ele estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas, né? Diz claramente lá que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não era um girino, né, meu filho? Mas no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali ele só estava esperando o quê? O haja de Deus, né? Haja. Quando falava haja, o Espírito Santo entrava em ação e construía todas as coisas. Eu não sou obra do acaso, não, irmão. Você não é obra do acaso, não. Você é criatura de Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? E isso é que importa para a gente, né? Ele é denominado Senhor, a Bíblia chama ele de Senhor também, por isso é importante os irmãos lerem todos esses versículos também. É descrito, né, como Criador. Jó 33, versículo 4 vai dizer: o Espírito de Deus me criou. Tá lá, tá? É classificado, é mencionado juntamente com o Pai,
e Filho, o que sem dúvidas é uma grande evidência de que ele é divino. Aonde que ele é mencionado? No batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali os três estão juntos, tá? Na bênção sacerdotal, na bênção apostólica, eles estão juntos também. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos na Bíblia Sagrada, né? Em outros lugares também, todos os três estão juntos, né? Vamos aí para a terceiro ponto aqui, porque tem muita coisa aqui para falar. Personalidade. Nós já vimos aqui, irmãos, o que é que denota uma pessoa. Hoje, uma pessoa é se você tiver o seu CPF, né? Para o ser humano em si. Mas para a gente entender aqui o que é uma pessoa mesmo, tem alguns atributos, né? E o Espírito Santo tem esses atributos também, né? Então vamos aí, o que é personalidade? É o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa no seu aspecto psíquico, né? Na personalidade, ou seja, a personalidade ela consiste de intelecto, sensibilidade e vontade. Os três aqui, irmãos, são chamados, os três são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. Aí nós já estamos indo aqui para aquilo que nós falamos agora mesmo. Uma influência não tem determinação. Não tem como você chegar ali e dizer para o vento, né? Vento, não entra aqui nesse lugar não. Ele não tem essa vontade, né? Aonde ele chegar, ele vai entrar, né? E aí vamos aí. No Espírito Santo nós vemos essa triplicidade de atributos da personalidade, a saber, intelecto, o texto que nós lemos aqui, ó, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, né? Então ele compreende, ele sabe, né? Sensibilidade, a Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais. Aí eu pergunto, como que eu entristeço um vento? Como que eu entristeço uma influência? Não tem como, né? E outra, ele também tem vontade, né? A Bíblia vai dizer, 1 aos Coríntios 12, versículo 11, o Espírito ele reparte particularmente os dons a cada um como ele quer. Para você isso aqui, para você não, né? Para você é esse aqui, para você é esse outro, para você vai buscar mais, né? E por aí vai. Então ele reparte, irmãos. Como que uma influência reparte as coisas? Não tem como. Por isso nós estamos batendo de frente aqui com a doutrina aí dos testemunhas de Jeová, que diz que o Espírito Santo ele é uma força ativa de Deus. E infelizmente, irmãos, existem testemunhas de Jeová que falam, eu só estou citando aqui, irmãos, o que eles falam lá, tá? Longe de mim de estar afirmando isso, mas tem um testemunho de Jeová que estava debatendo com um apologeta e ele disse que o Espírito Santo é um lixo, né? Está na mão de Deus, irmão. Está na mão de Deus, né? Vamos lá. E também mostra a intenção do Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 27. Também tem o texto lá de Atos dos Apóstolos, quando ele diz, apartai-me, é o Espírito Santo ali, irmãos, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Quem mandou ali apartar, separar eles para a obra, foi o Espírito Santo. Uma influência não faz isso, tá? Um vento, uma força ativa, como diz o testemunho de Jeová, não faz isso, tá? O Espírito de Deus não é tão somente uma influência, um poder, uma energia, uma unção, como os heréticos, nesse caso aqui, né? Eu até coloquei os TJs aqui, conclui por si e assim ensinam, mas uma pessoa divina e real. Do Espírito Santo como Consolador está escrito que ele veio para estar conosco em lugar de Jesus.
Preste atenção aí, um pastor aí de renome aí, esses dias atrás, lá nos Gideões, esses dias aí, em abril, né? Ele foi falar, irmão, que o Espírito Santo, ele é o irmão gêmeo. Jesus falou assim: eu vou, mas vou enviar o meu irmão gêmeo. Pelo amor de Deus, irmão, da onde esse cidadão tirou essa palavra gêmeo? Há-los ali, irmãos, outro consolador, não quer dizer gêmeo não, irmão, porque se Jesus e o Espírito Santo são gêmeos, então eles só são filhos. Que coisa mais aberrante isso. Mas sabe o que é isso aí, irmão? Eu descobri a roda. Eu descobri a roda, ou seja, é o mesmo que alguns tempos atrás aí falou que aquele jovem que estava lá sentado na janela, né? Eutico, né? Ele caiu porque ali no cenáculo tinha incensos, e o incenso foi entrando no nariz de Eutico e ele ficou doidão e caiu de lá de cima. O mesmo. É o mesmo que fala que quando quebrou lá o Gideão quebrou as botijas lá que tinha as tochas, né? Existia uma lenda que os inimigos lá, eles criam que os demônios vinham com tocha na cabeça. Mas, irmão, onde está isso, irmão? Pelo amor de Deus. Aí faz isso, irmão, para chamar atenção, para dizer que sabe tudo. Mas, irmão, pelo amor, vamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós, né? Então, o Espírito Santo, ele veio para estar conosco no lugar de Jesus. Aí nós já falamos isso aqui da outra vez, quando Jesus vai dizer um outro, nesse caso aqui, alos, significa outro mesmo, mas aí é um do mesmo jeito de Jesus, um do mesmo gênero de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou, mas vai ficar um igualzinho a mim, tá? Igualzinho a mim. Não fiquem tristes, vocês vão ser substituídos por um igual a mim, tá? É diferente de héteros, né? Héteros, lá não está héteros, lá está alos, tá? Um do mesmo jeito. Héteros é um diferente, tá? Jesus é uma pessoa divina e real. Para substituir tal pessoa, só outra pessoa do mesmo padrão divino. Mas tira-se esse negócio de gêmeo aí, irmão gêmeo. Jesus, o próprio Jesus chama ele. E se o Espírito Santo é uma influência, uma força ativa, como que Jesus vai chamar ele quando ele, o Consolador, vier? Ele, Jesus mesmo, né? E o próprio Espírito Santo chama ele de eu. Ele diz assim: olha, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado eles. Então ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa, né? Vamos para os atos do Espírito Santo. Não podemos falar da pessoa do Espírito Santo sem mencionar o livro de Atos dos Apóstolos, que deveria, irmãos, ser chamado mesmo de Atos do Espírito Santo, porque do início ali, né, de Atos capítulo 2 até o final, a influência total, irmãos, a direção total é da pessoa do Espírito Santo. Ele está ali ativo, ele verdadeiramente, ele veio para substituir, ou seja, Jesus foi, mas ele continuou no lugar de Jesus Cristo, e está fazendo um ótimo trabalho, né? Um ótimo trabalho, graças a Deus. 3.2, né? Sobre a personalidade do Espírito. Irmãos, aqui o tema diz assim: terceira pessoa da Trindade. Preste atenção numa coisa. Eu particularmente, pastor Célio, eu não gosto dessa palavra terceira pessoa. Eu não gosto. E do mesmo jeito falar para Jesus segunda pessoa, porque fica parecendo disputa, né? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Irmãos, eles são iguais.
Nós já vimos isso aí desde o início, eles são iguais, mas colocaram justamente para poder definir ali, né, quem são as pessoas. Foi por causa disso, mas eu particularmente, mas não há erro também de falar não, viu, irmãos? Não há erro de falar a terceira pessoa da Trindade, não há erro, mas eu não gosto de ser justamente por causa dessa questão de posição. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno, a gente já vimos isso aí desde a primeira aula. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três divinas e distintas pessoas. Eles são diferentes em pessoas. Nós vamos ver aqui as funções de cada um aqui em alguns textos na Bíblia Sagrada. São verdades bíblicas que transcendem a razão humana. E novamente bate nessa tecla, nós temos que aceitar isso aqui, não triste, irmão, eu não estou entendendo, irmão, eu tenho que aceitar isso aqui com alegria, porque se você aceitar se você entender tudo de Deus, volto a dizer, ele deixa de ser Deus. A fé precede a doutrina. Se a unidade composta do homem, que nós falamos aqui na última aula, espírito, alma e corpo, continua um fato, irmãos, inexplicável. Temos aqui um psicólogo, né, no nosso meio aqui, né, e com certeza, se ele for chamado aqui à frente, ele não vai conseguir dizer 100%, né, tudo do que é espírito, alma e corpo. Nenhum psicólogo, né? Freud, seja quem for aí, não vai conseguir. Tem as suas conjecturas, tem as suas suposições, tem as suas aberrações, né? Mas não vai conseguir. E se nós não conseguimos explicar a tricotomia humana, como que nós vamos explicar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Vamos ver aqui como que eles atuam, irmãos. Olha aqui, na criação, Deus o Pai planejou a criação, tá? Planejou a criação de tudo. Isso aí você encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Deus o Filho executou o plano. A Bíblia diz em vários textos, tudo foi feito por Ele e para Ele também, né? E Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou, pôs todo o universo para funcionar. É essa a ação, do jeito que ele pega, irmãos, um cidadão, né? Que não... Está aqui o presbítero aqui, né? O presbítero Gilberto. Ele mesmo fala, irmão, a situação que ele andava. Ele mostrou uma foto para mim aqui, irmão. Se eu visse na rua mesmo, era mão na parede na hora. Mão na parede, vagabundo. De tão feio, acabado, né? Tá aí, ó, a bênção de Deus, né? Não vou chamar de bonito não, mas simpático, né? Graças a Deus. Então, tá aí, irmãos. Agora, vem dizer que é a irmã Rose que faz isso aí? Não, irmão, ela trata bem, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo isso aí. Ele tem essa capacidade, né? Ou seja, o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Outra ação aqui, irmãos, dos três, na redenção, o Pai planejou que a salvação. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, tá? Ou seja, já estava no plano de Deus a salvação. Planejou a salvação no céu. O Filho, logicamente, consumou a salvação na cruz. Ele mesmo vai dizer ali, tudo está consumado. E o Espírito Santo realiza e aplica a salvação na vida da pessoa humana. João 16, versículo 8, diz lá que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É essa a função do Espírito Santo no que tange a salvação. Deus também, irmãos, é a plenitude da divindade invisível,
Deus Pai, né? É a plenitude da divindade invisível. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta, porque Ele se manifestou. E Deus, o Espírito Santo, é a plenitude da divindade operando dentro da criatura. Então, irmãos, olha como eles trabalham. Olha como eles estão, né, numa engrenagem aqui. Ninguém querendo ser maior do que o outro, né? Ninguém, não de maneira, como eu disse aqui, Jesus vem, glorifica ao Pai, Ele vai, o Espírito Santo vem e glorifica o Filho, e é assim que eles trabalham entre si, né? Não está aí na literatura dos irmãos, né, no livro, mas eu coloquei isso aqui, ó, observação. Na oração que você faz, você sabia que na sua oração os três estão presentes? Na sua oração, olha aí, ao Pai, primeiro, na oração, essa oração ela tem que ser feita, primeira, ao Pai, tá? Ao Pai. Como é que Jesus ensina no Pai Nosso? A primeira coisa, Pai Nosso, ou seja, a tua oração, ela tem um endereço, o endereço é ao Pai, tá? Jesus, quando ele ia orar, ele não orava assim, ô Jesus, ué, como que ele vai orar para ele mesmo? Ele orava sempre ao Pai, tá? Então, a nossa oração ela tem que ser feita ao Pai, Pai Nosso que está nos céus, e tem outros textos também. A nossa oração, além de ser feita para o Pai, ela tem que ser em nome de alguém, e ela é em nome de Jesus, tá? É por isso, irmãos, que eu sei que isso não vai influenciar, quer dizer que a minha oração não foi aceita, não é isso não, mas termine a oração falando em nome de Jesus, fala, Senhor, eu estou te pedindo isso em nome do teu Filho, em nome de Jesus. O próprio Jesus vai dizer isso, irmãos, tá? Leia aí para mim, João 16, 23, João 16, versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele tudo há de dar. Pronto, irmão, quem é que falou isso aí? Jesus que falou isso aí, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, Ele vai fazer, tá? Então a oração é ao Pai, ela é através, ou seja, é no caminho aqui, né? É Jesus Cristo, nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo, mas preste atenção aqui, ela é por intermédio de quem? Aí sim, o Espírito Santo, irmãos. Lá, Romanos 8, 26, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele geme junto com a gente, é Ele que leva as nossas orações até a presença do Pai, mas no nome de Jesus. Olha como eles trabalham. Aí alguém vai falar assim, quer dizer, pastor, que se eu orar para o Espírito Santo, não vai... Não, irmão, não estou falando sobre isso, eu não estou falando disso de maneira nenhuma. Agora, o caminho está aqui, né? Jesus, ele ora ao Pai, né? E ele fala que tem que orar ao Pai no nome dele, mas é o Espírito Santo que vai conduzir essa oração até a presença de Deus, né? Então, os três estão presentes, inclusive na tua oração que você faz a Deus. Espírito Santo, a partir do Pentecoste, tá? Capítulo 4 aí, tá? Capítulo 4, né? O ponto 4 aí. Nesse ponto 4 nós vamos ver aqui, irmãos, o significado de Pentecostes. Ponto 2, todos reunidos. Ponto 3, a casa ficou cheia, com línguas como de fogo, cheio do Espírito Santo, as nações, né? No ponto 4, pregação da palavra de Deus e como nós podemos manter o poder do Espírito Santo na nossa vida, tá? Espírito Santo a partir do Pentecoste. Irmãos, o Espírito Santo ele vai ficar em evidência mesmo na Bíblia Sagrada, de uma vez por todas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes o Espírito Santo atuava
mas atuava esporadicamente. E isso vai acontecer, inclusive, quando a igreja for arrebatada. Aí existem linhas de pensamento que diz que o Espírito Santo não vai ficar aqui, e outras linhas de pensamento que diz que o Espírito Santo vai com a igreja, tá? Todas as duas linhas de pensamento têm base, tá? Tem base. Ele pode ficar aqui, mas como? Do jeito que ele atuava no Antigo Testamento. Tá? E ele não vai deixar de ser Deus por causa disso, não. Ele vai continuar sendo Deus igual ele era no Antigo Testamento. Agora, como ele está aqui hoje, ele não vai estar mais aqui, não. Como ele está dentro da tua vida, trabalhando na tua vida, ele não vai estar mais. Por isso, irmãos, vamos falar isso em escatologia, se Deus permitir, né? Mas quando a igreja sair daqui, é podridão. Vai apodrecer tudo. O sal dessa terra vai sair daqui. Não tem outra escapatória. Então não tem mais. A pessoa. Quando eu cheguei aqui em Brasília, e aí eu fui trabalhar em naquela conservadora de imóveis 5 estrelas, né? Era de vigilância, tal. E uma vez eu estava lá na sede deles mesmo. E a irmã do dono lá, se eu não me engano, era do Leonardo Prudente, né, que é o dono. Aí, ela era evangélica, e ela fez amizade comigo lá, e aí ela começou a conversar, a gente falava de algumas coisas de igreja, só que ela era dessas igrejas aí, Sara Nossa Terra, né? E aí, ela um dia chegou para mim com uma fita cassete, e ela falou assim: Célio, escuta isso aqui em casa. Aí eu falei assim: é sobre o quê? Ela falou assim: não, ela me deu essa fita, ela tinha gravado e me deu essa fita. Aí, não, eu não perguntei não, eu cheguei em casa e fui colocar. Quando eu coloquei, era um cidadão dizendo assim, era um pastor dizendo assim: olha, Deus ele me deu uma revelação para você que vai ficar no arrebatamento. Aí eu desliguei na mesma hora e joguei fora. Eu não vou ficar no arrebatamento, velho. Por que eu vou escutar uma fita me ensinando como proceder se eu ficar no arrebatamento da igreja? Não quer saber disso não, irmão. O meu alvo é o céu, o meu alvo é o arrebatamento da igreja. Não vai ter segunda chance, não vai ter esse negócio assim. Olha, pode ser o pastor que for, irmão, mais avivado e com intimidade com Deus, ele não vai te dar dicas de como que você vai se virar lá, irmão, porque você não vai ter tempo para isso. Você não vai ter tempo para isso. Eu estou falando de você, irmão, mas creio que todos aqui não vão, né, vão para o arrebatamento, vão encontrar com o Senhor. Mas, irmão, na grande tribulação não tem tempo de ficar respirando, não é ler lá Deixados para Trás que você vai o livro, né, Deixado para Trás, ou o filme Deixado para Trás, que você vai ficar aí, eu vou correr do anticristo aqui, eu vou me esconder. Tem jeito da gente, irmão, não é de jeito, irmão. Hoje nós já estamos sendo rastreados, irmão. Hoje, quem sabe o arroz que está chegando aí para vocês comprar, quem sabe não tem um chipzinho dentro, né? Então cuidado, irmão, né? Hoje nós estamos aí, nós já estamos rastreados. Então, irmão, não tem como. Então o Espírito Santo, eu creio que ele vai subir com a igreja, mas ele vai estar ativo como ele estava no Antigo Testamento, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que haverá 2 testemunhas que serão cheias do Espírito Santo, que vão pregar e fazer maravilhas aqui na grande tribulação. Quem foi? Tem uma igreja lá no Pará, que trabalha lá com a gente, e ele fala deles com uma pregação, e eles falam que daqui a 5 anos Aí, olha aí. vai ser o arrebatamento, e quando eles se preparam, então eles misericórdia. E tem também uma igreja no eu falando dos 3 trabalhando juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma igreja em Peruíbe, ela tem vários lugares, tem em Tabatinga também, e lá eles pregam em cima de Atos 2:38 que o batismo só pode ser feito em nome de Jesus.
São os unicistas, né? São os unicistas. Aí eles pregam isso. São os unicistas. E aí, irmão, nós já até falamos aqui, né? Irmão, o batismo em nome de Jesus, nós temos que fazer mesmo em nome de Jesus. Sabe por quê? Quem foi que ordenou? Quem foi que ordenou nós a batizar, irmão? Quem foi que ordenou a gente batizar, irmão? Jesus, né? Mas como que tem que ser feito o batismo em nome de Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de batizai. E aí lá em Atos você vai ver lá Paulo dizendo: em qual batismo vocês foram batizados? Só no batismo de João, no nome de João, que João ordenou. Então o batismo em nome de Jesus é o batismo que foi ordenado por Jesus. É uma bobagem, irmão, né? E sobre essa questão aí, irmão, de marcar a volta daqui a 5 anos, é falso profeta. Pode dizer na cara dele: você é um falso profeta. Tá isso, tá bom, tá? Mas não faz não, que vai virar bagunça. Existe, irmãos, aí em Atos dos Apóstolos aqui, principalmente capítulo 2, tem palavras aqui que, se você for estudar a parte, irmão, e você vai tirar tantas lições. As palavras aí são Pentecoste, né? Todos, né? A palavra todos ali não eram alguns, mas veio sobre todos, né? A Bíblia também diz que eles estavam reunidos, fala sobre comunhão, né? Também fala que veio do céu, não foi aqui provocado na terra. Veio um som, né? O som ele desperta, né? O som ele faz barulho, né? Vento, né? Ou seja, ali era um som como de um vento, veemente, impetuoso. Ali diz que a casa onde eles estavam foi cheia, né? Todos também, irmãos, ali receberam as línguas ali, e foram vistas línguas repartidas ali, como que de fogo, foram cheios. Havia ali muitas nações, né? Tinha também a zombaria. Ali está em evidência aquele que antes do batismo era né, todo explosivo, mas aqui nós observamos Pedro aqui pregando a palavra de Deus, e aqueles milhares de almas aceitando a Jesus como Salvador. Então nós temos, irmãos, com isso aí, ter muito cuidado, irmão, com os falsificadores da palavra, tá? Falsificadores, irmão. Isso tudo que os irmãos estão ouvindo aqui, né, e está aparecendo por aí, irmão, são falsificadores, tá? Nós temos que ter cuidado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, tenha cuidado, cada um como edifica sobre esse fundamento. Então, irmãos, primeiramente, isso aqui mostra que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos saber interpretar bem a palavra de Deus, para não acontecer essas aberrações que os irmãos estão ouvindo vez por outra, e que de vez em quando, irmão, escuta até em cima de púlpito, tá? E infelizmente por falta de querer estudar a palavra de Deus, tá? Significado de Pentecostes. No Antigo Testamento, irmãos, existia 7 festas principais. Tinha mais festas, irmãos, mas existiam 7 festas principais. 7, 3 de um lado, 3 de outro. E no meio, irmãos, justamente no meio estava a festa de Pentecostes. No meio. E tem uma razão aqui que eu vou mostrar para os irmãos, tá? Vamos ver aqui. Das 7 festas sagradas de Israel, a 4ª era a de Pentecostes, tá? Ou seja, né? 3, a 4ª, também chamada de festa das semanas, festa das colheitas. Olha aqui, que palavra interessante, irmão. Festa das colheitas, tem um significado aqui para o cristianismo, isso aí, viu? A festa de Pentecostes ocorria no 3º mês de Sivan e durava um dia, dia 6 de Sivan, mês que corresponde mais ou menos ao nosso junho, esse mês que nós estamos aqui, tá? Ocorria a festa de Pentecostes lá em Israel. Por que eu falo sobre isso, irmão? Muitas vezes você pergunta para uma pessoa assim: o que é ser pentecostal, irmão? Aí pentecostal é isso aqui. Não é, irmão, não é. Isso aqui não é pentecostal, tá? Isso aqui quer dizer que você pode ter sido
enchido pelo Espírito Santo, né, num dia aqui na igreja, mas isso tudo é derivado a um dia em que o Espírito Santo desceu, e esse dia é o dia de Pentecostes, tá? Aí não sabe definir o que é Pentecostes. Pentecostes é 50, né? E tem um significado, nós já vimos isso aí também, né? Então, irmãos, deixa eu mostrar, eu vou colocar isso aqui no grupo, tá? Isso aqui hoje eu achei interessante na internet, num estudo, eu trouxe aqui para os irmãos. Olha, o plano profético de Deus nas festas de Israel. Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. 3 no primeiro mês. Quais eram? Vou colocar aí, ó: Páscoa, pães asmos, primícias. E 3 no 7º mês: trombetas, dia da expiação e tabernáculos. E uma no meio. Olha aí o candelabro, né? O candelabro eram 7 hastes aqui que formavam uma no meio, né? Agora vamos ver uma coisa interessante aqui, irmão. Temos aí todas as 7 aqui: Páscoa, pães asmos, primícia. No meio, Pentecoste, trombetas, expiação, tabernáculo. Para a igreja, qual o significado disso aí, irmãos? Olha aqui. A Páscoa, ela simboliza o quê? A morte de Jesus, tá? Os pães asmos significa o quê? Para nós, para a igreja, a pureza de Jesus Cristo. Os pães não podia ter mistura, eles eram puros. Fala do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício puro. Fala sobre a pureza de Jesus. As primícias, fala sobre o que, irmão? A ressurreição de Jesus, de Cristo, irmãos. E Jesus, ele foi feito as primícias dos que dormem. Paulo vai falar sobre isso aí, né? Ou seja, ele foi o primeiro a fazer a ressurreição, né? Que nós vamos participar dessa ressurreição. Ele foi o primeiro. E aí nós temos o Pentecostes. O que significa isso aí, irmãos? É a era, para o cristianismo, é a era da igreja. Pentecoste é a festa da colheita, e é justamente no Pentecoste que começa a colheita. Colheita de quê, irmão? De almas para o reino de Deus. Agora vamos aí para as outras, irmão. Trombetas, o que significa? Arrebatamento. Expiação, o que significa? Arrependimento de quem? Dos cristãos? Não, dos judeus. Quando é que vai acontecer isso, irmãos? Na grande tribulação. Nós vamos adiantar isso para os irmãos. Irmão, grande tribulação não é para crente. Grande tribulação não é para os cristãos. Grande tribulação é para Israel, tá? Deus está tratando com a igreja hoje. Hoje é o dia da igreja, de Deus tratar com a igreja. Na grande tribulação, Deus vai estar tratando com Israel. Vai ser o meio que Israel vai voltar para e reconhecer Cristo como o Messias. E tabernáculos, irmãos, significa o quê? O milênio. O que eram os tabernáculos? A festa dos tabernáculos. Eles saíam, eles dormiam, né, em tendas ali, para mostrar como que foi o livramento deles lá atrás. Haverá um livramento deles na grande tribulação para Israel, e aí vem agora o milênio, que é esse tabernáculo, né, na presença do Senhor. Aí, irmãos, nós observamos aqui, olha, todos os 3 da esquerda aqui, né, todos os 3 da esquerda aqui, já foram cumpridos para a igreja. Para a igreja, o simbolismo dessas festas para a igreja já foi cumprido, tá? Os outros 3 ainda vai se cumprir, tá? E o importante para nós hoje, irmãos, é esse do meio aqui, né? Estamos, irmãos, justamente a festa do Pentecoste, ela dava justamente, irmãos, no verão, entre uma época e a outra, tá? E aqui, irmãos, nós estamos situados justamente, por isso, irmãos, que o Pentecoste para nós, ele não é simplesmente bater pé no chão, não, irmão. O Pentecoste para nós é ganhar a alma para Jesus Cristo, tá?
Nós somos batizados com o Espírito Santo, não é para ficar rodopiando na igreja o tempo todo não, irmão. É para você sair para ganhar almas, colheita para o reino de Deus. Olha que coisa. E isso, irmãos, tudo por influência de quê? Do Espírito Santo, tá? Eu vou colocar isso aí no grupo para os irmãos, tá? Espírito Santo a partir de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos ali, né? Nós não vamos ficar muito nisso aqui, que todo mundo já está... esse vocábulo aqui, todos, é inclusivo, né? Cuidado com essa palavra inclusão aqui, né? Porque hoje virou uma bagunça essa palavra inclusão, né? Mas a palavra aqui, inclusivo aqui, quer dizer que o Espírito Santo, ele não distingue menor, maior. Não é, eu vou ser batizado com o Espírito Santo se eu der o dízimo maior. Não, de maneira nenhuma, tá? É para todos. O próprio Pedro vai dizer isso aí, ele citando Joel, ele vai dizer, é para todos quanto nosso Deus chamar. O problema de hoje, irmão, infelizmente, não só aqui da FADEB, mas em todos os lugares, é porque não se tem dado muito mais influência sobre a questão de batizar, de chamar as pessoas para ser batizadas com o Espírito Santo. E tem que ser chamado, irmão. Agora preste atenção, não é o pastor que vai batizar você, não. É você que vai pedir e o Espírito Santo vai te batizar, tá? Isso depende de você. Mas tem que ser dado ênfase, sim. Não podemos deixar de ser pentecostais, né, irmão? A Bíblia diz que a casa ficou cheia, e aqui tem um significado para a nossa vida, né? A família, ali estavam numa casa, era como se Deus mesmo estivesse falando, olha, eu vou encher aqui, mas aqui é o valor que eu estou dando para todas as famílias reunidas, e é justamente isso que acontece na igreja, irmãos. Olha que nesse estudo que nós estamos tendo aqui, quantas famílias estão aqui representadas, mas todos estamos juntos, reunidos aqui neste lugar, por um propósito só. Irmão, quando a igreja ela se reúne para um propósito só, demônio nenhum fica na frente. Nós passamos em cima, em nome de Jesus. A família, como primeira instituição divina na terra, foi o meio pelo qual Deus iniciou o ciclo da história humana. Foi por meio dela, ainda que ele fundou a nação de Israel, né, que traria o Messias ao mundo, e por fim o Senhor serviu-se de uma família, para que dela nascesse o Messias. Esse é o valor que o Espírito Santo, ele dá para a família, né? A casa ficou cheia, aí que nós temos aqui, línguas como que de fogo. Por que línguas como de fogo, irmão? O fogo, ele se alastra com muita facilidade. Nós estamos chegando nessa época aí, né, de queimada, e a gente fica olhando aí, muitas vezes por causa de uma bituca ali, de alguma coisa ali, uma destruição não só da natureza, das árvores em si, mas dos animais também, e a gente observa como que o fogo ele se alastra tão rápido, né? Mas isso, pelo lado bom do Espírito Santo, é que ele se alastra mesmo. Quer pegar fogo, irmão, com facilidade, fica perto de um pentecostal, fica perto de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo para você ver. Agora tem um outro lado, irmão. Quer ficar congelado, senta perto de um que não dá um glória a Deus na igreja, né? E hoje nós estamos observando, irmão, assim, olha, eu tenho até tem um pastor dizendo assim, irmão, eu vou comprar um microfone para cada irmão da igreja. Porque quando pega o microfone, irmão, eita, dá glória aí, irmão, e faz fogo descer e tal. Aí quando senta, irmão, faz assim, ó. Aí neva, irmão, cai neve assim, ó, na cabeça da pessoa. E aí, então vamos lá. O fogo alastra-se, o fogo purifica, né? O fogo ilumina, o fogo aquece, né? Tudo isso aí. O fogo ainda, irmãos, para queimar bem, depende muito de madeira, se a madeira está boa ou se ela está ruim, né? É por isso que muitos crentes não queimam, irmão, porque ainda é uma madeira ali que não quer dar lugar para que ele venha queimar, né? O fogo tanto estira o ferro duro como amacia a roupa também, né? Foi o fogo do céu que fez o templo de Salomão, a casa de Deus, né, ali, que desceu naquele lugar ali, e a Bíblia diz que os que estavam de fora não podiam entrar, os que estavam de dentro não podiam sair,
por causa do fogo de Deus ali, né? Então ele vai dizer aqui que quem nasce sob o fogo não esmorece sob o sol, né? Vamos aí, cheio do Espírito Santo. Irmãos, quanto mais uma caixa d'água está cheia, né, mais pressão ela tem. É por isso, irmãos, que o crente ele tem que ser cheio mesmo do Espírito Santo, tá? As nações, foi um momento ali tão glorioso, irmãos, que o Espírito Santo desceu, que estavam muitas nações ali reunidas. Muitas daquelas pessoas que voltaram ali, já voltaram com Jesus no coração e tendo uma ciência de que o Espírito Santo, ele estava pronto para encher todo aquele que desse lugar para ele. Há atualmente um esvaziamento da palavra de Deus no púlpito de inúmeras igrejas. O tempo que deveria ser da palavra do Senhor é ocupado por quê? Irmão, mas canta, né, irmão Samuel? Canta, e vai, né? E não, né, nesse ponto aqui ele diz, né, o grande perigo aqui, irmãos, muitas vezes, não é o caso aqui na nossa igreja, muitas vezes não é nem o genuíno louvor, e muitas vezes também é colocado também atividades sociais no lugar disso aí. Há igrejas que não tem mais escola dominical, né, tem um momento de louvor e por aí vai, né? Restando alguns minutos, aí a pessoa diz assim, ó, vamos ouvir agora, irmão, o melhor da noite, né? E dá 15 minutos para o pregador. Aí pronto. Aí tem lugar aí que o pregador fala, olha, vocês já cantaram muito aí, eu só vou ler aqui e vou encerrar, né? Então, sim, aqui, irmãos, graças a Deus tem dado o lugar para a palavra, e a palavra tem que ter primazia mesmo, porque é através da palavra. O canto, irmãos, é a preparação, né? É o ninho que nós estamos fazendo para receber a palavra, não é isso, pastor? Eu não ia falar que as pessoas acham que o melhor é a palavra, na verdade, é que você entra na igreja. Todo culto é o melhor, né? Restando alguns minutos para daí o elevado nome de que ele vai chamar aqui, né, de retardados espirituais, irmãos, nas nossas igrejas, nessas igrejas, né? Como está a sua igreja em particular? Obediência à vontade do Senhor, união e unidade entre os crentes e a oração. Tudo isso aí tem que ser colocado nos nossos dias, tá? Vamos aí para finalizar aqui. Ministrações do Espírito Santo. Como eu disse para os irmãos, nós não vamos ficar aqui porque muita coisa daqui vai ser justamente da próxima aula, tá? O que o Espírito Santo ele ministra na vida do crente? Primeiro, novo nascimento, é ele que regenera o crente, né? Segundo, ele habita no crente, tá? Terceiro, né? Falando sobre a questão de habitar no crente aí, né? O próprio Jesus Cristo falou que ele vai habitar e vai estar, né? Terceiro, testemunho do Espírito dentro do crente. O próprio Espírito Santo é que testifica que somos filhos de Deus, tá? Fé pelo Espírito Santo para a salvação. Irmãos, se o Espírito Santo está na tua vida, você não pode ter dúvida da tua salvação, porque senão é uma pergunta aqui, o que ele está fazendo dentro de você, se você não é salvo, não? Então nós não podemos, irmãos, ficar aí, eu acho que sou, vamos ver no que dá, naquele dia lá, quando acontecer o ressoar da trombeta, vamos ver se eu subo. Não existe isso não, irmão, tá? Temos que ter cuidado com isso aí. A santificação, né? E aqui acontece 3 fases da santificação, tá? É quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós já recebemos uma santificação, tá? Uma santificação, tá? Mas existe uma outra santificação, que é a santificação progressiva, ou seja, essa santificação, nós temos que fazer ela todos os dias, nós temos que caminhar todos os dias nessa santificação. Por isso que o crente ele é chamado de santo, tá? A Bíblia Sagrada chama os cristãos de santos, justamente por causa disso. Irmãos, um ponto principal aqui que não pode ser deixado de passar é o batismo do e batismo com. Tem alguma diferença? Tem, tá? Tem diferença sim, irmão. Por isso é que eu gosto de estudar
a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu ainda tinha dúvidas sobre isso. Eu, pastor Célio, tinha dúvidas sobre isso. Pois existe diferença sim de batismo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo acontece quando, irmãos? Quando você aceita Jesus como Salvador, ali é um tipo, preste atenção nisso aqui, irmão, é um tipo de batismo. Eu vou mostrar aqui um versículo para os irmãos que mostra isso aí. Esse aí é um tipo do selo do Espírito Santo. Exato. Cuidado com o selo nesse momento, porque os próprios tradicionais, eles dizem que o selo do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Não é. Quando eu fiz Espírito, quando eu aceitei a Jesus, eu fui ensinado assim, que quando a gente levanta a mão e aceita o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo para dar continuidade. Depois do batismo, aí vem o batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Pensa num copo, tá? E pensa numa água que é colocada dentro deste copo, né? A água veio para dentro de você. Quando você vem e aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, preste atenção nisso aqui, irmão. O Espírito Santo, ele vem para dentro de você, tá? Ele faz morada na sua vida. Tá? Ele faz morada. O Espírito Santo não está lá e eu estou sem ele aqui não, irmão. Tá? Ele está comigo. Todas as pessoas, tá? E aí nós temos o batismo com o Espírito Santo. Aí você pega esse mesmo copo cheio d'água e coloca dentro de um balde ou de uma lata cheia d'água. Aí você está sendo imergido totalmente, tá? Aí sim, é o batismo com o Espírito Santo, tá? Eu vou colocar no vídeo, no grupo também, o pastor Antônio Gilberto explicando isso, tintim por tintim. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, tá? Um exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada, irmãos, aqui que eu faço questão. A Bíblia vai dizer que os israelitas, eles foram batizados em Moisés. E aí, irmão, foram batizados em Moisés, está escrito lá, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, preste atenção, irmão. Batismo não leva pelo lado, irmãos, de batismo mesmo ali. O batismo é imersão, sim, com toda certeza, mas é um momento de transição na sua vida, tá? De transição. Quando uma pessoa sai ali, ó, e vem aqui e aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra na vida dele, é um momento de transição. Ele está saindo de um lugar para outro, tá? Quando que eles foram batizados em Moisés ali, irmãos? No passar do Mar Vermelho. E depois do Mar Vermelho, irmão, o Egito ficou para trás e eles começaram uma nova vida. É isso, tá? E aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 vai dizer: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, para ficar bem frisado, o batismo do Espírito é quando eu aceito a Jesus como Salvador, e o batismo com é quando eu sou batizado. Eu estou aqui, irmãos, olha, eu estou vestido, e quando eu coloco isso aqui, eu estou revestido, tá? Eu já tenho isso aqui, mas agora eu sou revestido. Revestido com o quê? Dons espirituais, com línguas estranhas, com o poder do Espírito Santo, tá? A oração no Espírito, o selo, leia aí depois, o selo é uma garantia, tá? Mas esse selo ele pode ser rasgado, cuidado com isso, através do pecado. O penhor, irmãos, é quando uma pessoa dá para poder voltar, para poder pegar. Jesus está voltando para poder pegar a igreja dele, tá? Temos aí o selo, o penhor, já estou encerrando aqui. A Bíblia vai dizer sobre a unção do Espírito. Cuidado, irmão, não existe várias unções, só tem uma unção, tá? E irmãos,
Quantas igrejas você venha receber a unção? Cuidado com isso, irmãos, tá? E a pessoa vive de unção em unção. A unção, a Bíblia vai dizer, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Vai brigar com a Bíblia. Está dizendo lá, ó, vós tende a unção do santo, tá? E sabeis tudo. Essa unção fica, é permanente, tá? Essa unção fica em nós, né? A unção que nos ensina também todas as coisas. É verdadeira essa unção, ela não é mentira, tá bom? Que Deus nos abençoe. Leiam a lição, leiam todos os versículos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, quando eu estava orando lá em casa, Senhor, eu estou indo para falar do teu Espírito, e nada melhor do que o próprio Espírito estar presente junto conosco para nos ensinar, né? Então é Ele, irmão, que nos ensina todas as coisas. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.